nós vamos falar um pouco sobre a Maria da Penha e suas medidas protetivas, onde alcança a medida protetiva, que é até onde ela pode chegar. Porque a Lei Maria da Penha, até como Fabiana falou, a Lei Maria da Penha ela é do ano de 2006, não é uma lei nova, ela já vai completando os seus 18 anos. Ela veio através de uma luta, como o próprio nome dela fala, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Ela reverencia a Maria da Penha, a qual passou por anos um relacionamento abusivo, um relacionamento onde ela sofria violência. A violência que ela vivia, por vezes, era física, era psicológica, Moral. Ela tomou um tiro, ficou Deficiente física, ela tentou outro homicídio por meio do choque, e o agressor, por vezes, foi condenado a 25 anos, porém só passou 2 anos em regime fechado. Pelas questões de aberturas que a lei traz também. Lei traz, né? E por muitas lutas de uma mulher que abarca todas as mulheres hoje na sociedade, é que fez trazer a Lei Maria da Penha, é que fez trazer as suas medidas protetivas, é que faz dar a sua eficiência à efetividade da lei, é onde traz o judiciário, onde traz os meios policiais, o Ministério Público, que faz mostrar a Lei Maria da Penha e efetiva a lei como ela é para ser efetivada. Outra coisa que me chamou interessante na sua fala foi a questão do documentário do Brasil Paralelo referente ao ex-marido dela, né? Você chegou a ver, tem alguns spoilers que você pode contar, que me bateu uma certa curiosidade. E acredito que sim, o público... eu sou curiosa. Eu gosto de ver versões, entendeu? Por aqui. É interessante para quem gosta de ouvir teorias. Eu gosto de ouvir teorias, né? Sim. De ver assim, o que as pessoas acham sobre isso. Então, eu vou contar um pouco, né? Mas assim, deixando claro aqui para as pessoas não pensarem assim, tá vendo o lado do agressor. Não é essa a questão, até porque o convite não foi para isso, mas falando para quem tem curiosidade de assim assistir. Como nós. Assim como nós, né? Eu tive essa curiosidade, eu vi um pequeno trailer assim que falava assim, e o outro lado da história, que ele conta assim, que o ex-marido dela, né, que é agressor, ele conta que ninguém nunca deu a oportunidade dele falar por conta dessa questão midiática. Imagine você ter um podcast e você abrir e falar para o agressor, né? Com certeza você seria cancelado, né? Isso. Então muita gente não deu essa oportunidade dele falar. Ele fala que a condenação dele surgiu por questões mais políticas do que do próprio processo em si. O processo da Maria da Penha é um processo público. Se você perguntar se eu vi, eu não vi. Ainda não tive a oportunidade de ver, mas ele é um processo público, né? Ele está aí para quem quiser olhar. E aí eu não sei se as pessoas sabem realmente do que se trata o caso Maria da Penha, porque quando você fala da agressão da Maria da Penha, você imagina que ela foi espancada por ele e tal, né? Só que ela fala isso, que a agressão que ela sofreu era agressão verbal, era agressão psicológica, mas que ele tentou matá-la 2 vezes. O primeiro com tiro na coluna, que deixou ela estava dormindo. Isso. E o segundo que foi através de choque elétrico. Sim, sim. Não é isso? Então, e aí ele conta a versão dele, né? Ele fala que, na verdade, sempre teve um relacionamento muito bom com ela, né? Que eles se conheceram, como você falou mesmo aí, numa república de faculdade. E grupos de colegas sociais e tudo mais. Ele não é brasileiro. Eu acredito pelo fato dele... Eu até comentei com o Dr. Alex em off, pelo fato dele não ser brasileiro, eu acredito que ele... Não estou falando que ele estava fazendo uma premeditação em referência aos crimes, mas pelo fato de ser uma forma mais imediata dele se tornar um brasileiro nato, casando com a brasileira. Casamento, né? Eu acho que... Ela fala sobre isso. Eu acho que ele só queria mesmo a questão da naturalização. Ele não queria algo tipo de amor, de algo que... De afeto. Do que pudesse mas eles trazer... chegaram a casar, tiveram 3 filhas. Só que ele fala que ele tinha um relacionamento muito bom com ela, sempre teve um relacionamento muito bom com ela, até o dia que ela descobriu que ele tinha um amante. Quando ela descobriu que ele tinha um amante, ela denunciou ele. Aí ele conta a versão dele. No episódio, né, que a Brasil Paralelo traz, ele conta a versão dele. E aí ele mostra lá no processo. Acho isso interessante também de ver. É interessante de você ver, né? É que ele conta que o processo não iniciou com processo de agressão, nem de violência doméstica. Iniciou
que foi o processo que ele fala, que a questão que ela levou um tiro foi de um assalto que teve na casa dele. Então o processo começou com essa questão do assalto. Isso. E aí ele conta que entraram 4 pessoas na casa dele, que uma pessoa atirou nela dormindo, que também atirou nele. Só que ele entra em contradição quando o delegado vai fazer novas perguntas. Isso. Aí há todo o processo, ele fala sobre essa questão que nunca houve, a questão do chuveiro. Ele traz a versão dele no processo, né? Sim. Mas é isso. Para as pessoas que têm curiosidade de conhecer esse outro lado da história, assista, é uma teoria não, é a versão dele, né, sobre o fato. Mas é como eu falei a você também, acho que independente da versão que for... É interessante... que se assiste, mas é interessante que se perceba que isso não tem nada a ver com a afetividade e aplicabilidade da lei. A gente está falando de assistir e filtrar, realmente. Isso. Independente de ambos os lados, é bom você filtrar o que está ali. O que tá ali. E dúvidas... Informação é sempre, né, relevante. Diante das pesquisas que eu realizei para entender melhor sobre a questão da Lei Maria da Penha, eu vi, diante dessas pesquisas, que a violência doméstica não só ocorre entre o casal, ou também quando ocorrem laços de afinidade no quadro familiar. A exemplo de cunhado, isso se gera como Lei Maria da Penha ou se encaixa em outra lei? Ela pode encaixar como as medidas protetivas, as medidas cautelares da Maria da Penha, porque a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela fala a respeito do laço de afinidade e afetividade. Se for irmãos, pai, filhos, cunhados, se tiver a proximidade, se tiverem algum vínculo que possa formar que aquilo ali é um vínculo de afetividade e de proximidade, pode sim configurar como um crime na Lei Maria da Penha, pode sim configurar no deferimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Existem vários deferimentos, existem várias medidas protetivas a respeito desse sentido. Bom, chegando ao final do nosso bate-papo incrível aqui com os doutores, tem mais uma pergunta para vocês. Se o agressor descumprir as ações das medidas protetivas, o que pode acontecer com os mesmos? Acho que já foi respondido. Já foi respondido, que é a prisão. A prisão. Descumprir medida protetiva, a menor que seja, é só o afastamento da ofendida, é só mandar mensagem em algum tipo de rede social. Se ela for denunciar novamente, esse descumprimento da medida protetiva, ele cabe com prisão. O agressor ele vai preso, sendo achado na mesma hora. Já teve algum caso que demorou muito para prender o agressor, que ele se evadiu, se escondeu? Tem muitos casos. É recorrente. É recorrente. Geralmente, quando o agressor ele faz isso, que ele vai mandar mensagem no WhatsApp ou algum tipo de rede social, primeiro que ele não manda com dele. Ele já faz um fake, e dentro daquele fake é aí onde a pessoa vai identificando que é realmente o agressor naquele momento. Aí, geralmente ele não está no local, ele sempre some para depois voltar. Mas o descumprimento de medida protetiva é crime, e descumprimento de medida protetiva dá prisão. Quem quer fazer o mal, achar jeito. Porque eu já vi casos, né, do agressor tá mandando mensagem, né, de dentro da cadeia para a vítima, né, falando para ela porque em sede de audiência, pedindo não, né, pressionando para que mude o depoimento de dentro da própria cadeia. Então... Se existe casos, existe mais. Exatamente. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse bate-papo incrível com a temática Maria da Penha e suas medidas protetivas. Eu quero agradecer imensamente ao doutor Alex e à doutora Fabiana por estar aqui trazendo esse tema de bastante relevância que há 18 anos vem mudando a nossa conjuntura penal, salvando vidas. Infelizmente, tem casos que acabam as pessoas, né, as mulheres vindo a óbito, né? Infelizmente. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar com o público que nos prestigiou, dando os parabéns. E, cara, muito bom voltar com a Lion, voltar com essa temática, a Lion 01 do ano de 2023. Lioncast, muito mais que conhecimento. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e fazer seu comentário aqui diante das nossas plataformas digitais.